transformar a sua vida e mudá-la. E você que está aí, puder abrir a sua Bíblia ou me acompanhar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, eu ia ler no versículo 13, mas vamos retroceder lá pelo verso de número 8, 14, verso 8. Deus abençoe a todos. Vamos à palavra do Senhor. Mateus 8, 14 e 8, perdão, diz assim: por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Verso 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e à multidão, e comeram todos e saciaram. Levantaram-se dos pedaços que sobrevejavam 12 alcofas cheias ou cestos, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Deus seja louvado. Uma palavra muito conhecida para nossas vidas, aonde nós vamos refletir neste texto algo muito interessante. Estando pela manhã meditando e lendo em casa, eu comecei a estudar esse texto e logo já imprimi, e logo veio à minha mente algo interessante. Como um subtema eu quero dar para esta mensagem a matemática de Cristo, mas como um tema eu quero contextuar ele. Jesus continua fazendo um milagre da multiplicação. Logo mais nós vamos agora adentrar e você vai entender o porquê eu li os versículos anteriores, para que nós assim compreendemos bem a palavra do Senhor e esta matemática, ao qual nós vamos tirar muitos recursos e aprendizados da palavra do Senhor.
pela palavra de Jesus Cristo, o mesmo que curava, o mesmo que realizava milagres, prodígios e maravilhas, este Jesus que vai ser pregado mais uma vez aqui sobre essa tribuna, ele continua sendo o mesmo Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo restaurador, o mesmo que cura, o mesmo que sara, o mesmo que edifica os lares destruídos, o mesmo que cura os enfermos, doenças que não têm cura. Nós observamos aqui que é o mesmo Jesus Cristo de antes, ele é o mesmo hoje, que por sinal antigamente ele operava pessoalmente sobre a vida daqueles que dependiam de uma cura, necessitavam dela, de um milagre. Hoje este Jesus ele opera da mesma forma, mas agora ele opera por intermédio da igreja, do povo, dos seus discípulos que ficaram aqui agora dando continuidade ao Evangelho de Cristo, que sou eu e que é você que está assistindo. Somos nós agora que somos propagadores do Evangelho, da mesma forma que desde o princípio entrou o homem aqui dentro, necessitando de um milagre sobre a sua vida, o qual ele diz que está dependendo de álcool, bebidas, destruiu, diz ele, a sua família. Cabe a nós orarmos, intercedermos e fazer algo, mas para tudo isso nós temos que aprender que a matemática de Cristo, ela tem que funcionar na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você aplique, eu tenho um conselho para você nesta noite. Aplique em sua vida a matemática do milagre de Jesus. Como é que ele vai nos ensinar? Como podemos fazer isso? Observando todo o seu texto que nós lemos aqui agora, nós vamos pela primeira operação desta matemática de Cristo, que eu posso dizer que é diminuir, subtrair. Mas para que isso venha se acabar e se fazer sobre a nossa vida, tem que acabar algo dentro de nós. Este algo eu chamo de hipocrisia. Observe-se o texto. Os discípulos estavam com Jesus, e eles estavam preocupados com o quê? Com a multidão, diz o texto aqui, que estavam ao seu redor, que estava junto com ele. E lendo este contexto, imediatamente nós lembramos dos versículos anteriores, aonde fala da morte de João Batista, uma morte horrível que chegou aos ouvidos dos discípulos de Jesus, aonde eles ficaram, creio eu, tremendamente assustados com a situação, observando a morte daquele que propagava o Evangelho, daquele que levava, aquele que era o precursor dos seus caminhos. Eles observavam que a sua morte foi terrível, e aquilo levou os discípulos a temer e levaram a mensagem, o recado até Jesus. Agora eles se deparam com a multidão à sua volta, e quando nós vemos que multidão, ela nos traz uma conotação, um pensamento daquilo que pode gerar até mesmo confusão. O medo deles era que o acontecimento que aconteceu com João Batista viesse acontecer sobre a vida deles que estavam seguindo a Jesus. Talvez na sua mente eles não queriam estar diante daquela multidão que acompanhava Cristo, e ali eles ficaram alvoroçados com tanta gente. Mas se você observar nas Escrituras Sagradas, você vai ver algo que chama a atenção. Jesus jamais se preocupa com a multidão. A multidão jamais impressiona Jesus, pois ele já estava acostumado com tudo isso. O que Jesus gostava de fazer era curar as pessoas, tanto que o texto mesmo vai relatar que vendo aquela multidão que veio sobre ele, diante da sua presença, o que Jesus fez? Primeiramente curou, restaurou aquelas vidas
transformou aquelas vidas. Agora nós olhamos para os discípulos que andavam com Jesus, que viam seus milagres, que viam suas maravilhas. Agora eles se amedrontam, eles ficam espantados, eles ficam assustados com tudo aquilo, e a primeira reação que eles têm é: deixa elas ir embora, afasta a multidão, deixa elas ir para longe, para bem longe, para bem distante. Mas não era isso que Jesus queria. Afinal, diante da situação no qual eles estavam vivenciando naquele momento, trouxe naquele momento um medo sobre a sua vida, um medo aonde impossibilitou eles de dar continuidade ao Evangelho, e queriam que as pessoas se afastassem. Hipócritas. Nós chamamos essas pessoas muitas vezes pessoas de hipócrita, porque elas professam uma fé diante daquilo que elas acreditam, mas no momento que era para ajudar, no momento que era para agir diante com a sua fé das dificuldades, as pessoas recuam, se afastam. Talvez no momento mais difícil que você está passando nesta noite, nesta semana ou neste mês, você está se recuando e não está deixando com que Jesus tome conta da situação. Ou talvez uma pessoa que você mesmo conhece está passando por um momento de grande dificuldade, e em vez de você tentar se aproximar dela e levar a palavra do Senhor Jesus Cristo para que ela seja liberta, não, você está se afastando, porque está até mesmo com medo do problema que ela está passando, de talvez você vivenciar ele na sua vida. Hipócritas que somos, professamos a fé com os nossos lábios, declaramos o Evangelho de Cristo, mas quando é para ser usado, nós afastamos as pessoas que estão à nossa frente, que estão precisando de uma palavra. Você passa a não ter tempo para essa pessoa, você passa a não ter tempo para estar na igreja, você passa a não ter tempo para abrir a sua Bíblia, você passa a não ter tempo para fazer a obra do Senhor. E eu quero dar uma ilustração para você ver o quanto tempo nós temos, mas eu quero usar somente um jovem vivia se negando a obra de Deus para o seu pastor, e toda vez que o pastor perguntava: vamos fazer isso, vamos trabalhar nisso, vamos elaborar essa situação, o trabalho de Cristo, e toda vez ele tinha a mesma desculpa. Ele chegava para o pastor e dizia: pastor, eu não posso fazer isso, porque de dia eu trabalho e à noite eu vou para a faculdade. Quando eu chego eu já estou cansado, deito e durmo, e todo dia é a mesma coisa na minha vida. Não tem tempo para nada, professa o Evangelho de Cristo, mas no momento dele agir, ele não tem tempo para nada. Mas observe a questão seguinte: mas a partir do momento que aquele jovem, ele arruma uma namorada, uma pessoa para ficar com ele, agora ele já tem tempo diferente. O tempo parece que abriu sobre a sua vida. Ele tem tempo para namorar todo dia, ele tem tempo aos finais de semana, ele tem tempo para sair e passear. Como é que para fazer a obra o tempo dele foi limitado? Eu estou usando apenas essa conjectura, essa ilustração, para dizer para você: muitas vezes nós limitamos o tempo para estar com o Senhor, para fazer as suas obras, para trabalhar no ministério, mas nós nos ocupamos dos afazeres aí de fora e colocamos empecilhos na nossa vida para que nós não façamos a vontade do Senhor. Muitos precisam de uma oração, precisam de uma palavra amiga, mas nós não temos tempo neste momento. Observe que nós temos tempo o dia inteiro para trabalhar, fazer os nossos afazeres, temos o nosso tempo até mesmo do almoço, de fazer ali o nosso momento de descanso, e temos o tempo que nós chegamos em nosso lar, tomamos banho, descansamos, mas em nenhum momento você achou um tempo para dividir este tempo com o Senhor. Aí Isaías lá em 29:13 ele vai dizer assim: este povo que com seus lábios me honra, mas o seu coração está bem distante de mim. É algo notório na nossa vida, é algo notório no Evangelho de hoje, que nós procuramos arrumar muitos jeitos,
muitas artimanhas para que nós não temos até tempo de estar com o Senhor. Nós não arrumamos tempos para assistir quando está sendo pregado, não interessa se seja aqui na nossa igreja ou em outra, não importa a placa, não importa, o que importa é que nós não temos tempo, não paramos para ouvir a voz do Senhor, não paramos para ver o que Ele quer para nós, para a nossa semana, para este mês. Quando você levanta pela manhã, você tem tempo para adorar Ele, indo até seu serviço, mas existem coisas na nossa vida que nos afasta do Senhor, não temos tempo. Temos a característica de um cristão verdadeiro, mas a hipocrisia está dentro de nós muitas vezes, e para isso a matemática de Cristo, a primeira é: diminua. É preciso que eu venha diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós. É preciso que nós nos rendemos ao Senhor e nos afastemos um pouco desta realidade, deste mundo que nós estamos vivendo. Julgamos a Judas porque ele trocou Cristo por moeda, mas será que nós não estamos imitando ele? Estamos trocando Jesus pelo Facebook, estamos trocando Jesus pelo WhatsApp, estamos trocando tempo com Cristo pelas redes sociais, e aí nós nos queixamos quando a situação difícil vem sobre a minha e a sua vida. Com aonde vamos chegar com essa hipocrisia? O jovem, ele tinha característica. A Bíblia vai dizer sobre o jovem rico, ele tinha característica. Ele queria herdar o reino de Deus. Ele chegou a perguntar para Jesus: o que devo fazer? Mestre, o que devo eu fazer? Ele queria uma resposta, ele queria um conselho. Jesus sabia a sua situação, a sua vida inteira como que era. Jesus conhecia muito bem o jeito que ele vivia. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos. Ele nasceu dentro da sinagoga, dentro da igreja. Mas interessante quando Jesus diz para ele: então faz o seguinte, já que tu conhece todas as coisas, é muito sábio, vende tudo o que tem e doa aos pobres, siga-me. Neste momento ele balança a cabeça e sai fora, não quer mais saber de Jesus. Por quê? Ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com os seus bens. Muitas vezes não estamos dentro da igreja porque nós estamos preocupados com as coisas do Senhor. É lógico que hoje não pode estar dentro da igreja, hoje está limitado o grupo de pessoas, mas você pode adorar aonde você está. Hipocrisia é aquele pecado que antigamente fazia tanto pelo pecado e agora faz tão pouco para Jesus. Nós fazíamos muito para o inimigo, nós fazíamos muito para o pecado em nossas vidas, nós fazíamos até mesmo cansado. Antes nós andávamos distante de satisfazer a vontade do Senhor, mas andávamos perto para fazer as vontade de Satanás. Mas em nenhum momento nós murmurávamos. Quando era para ir para a balada, vamos para a balada. Quando é para ficar na farra, vamos ficar na farra. A noite vira, o tempo passa e continuamos fazendo a mesma coisa. Qual é o tempo? Temos que diminuir, temos que gastar todo este tempo, temos que saber dividir. Se eu não me engano, é John Wesley, ele vai dizer que o seu tempo ele divide em 3 etapas: serviço, família e com Deus. Ele dirá 8 horas para servir ao Senhor, e diz que ele se tranca no seu quarto e ninguém pode atender, ninguém pode chamar, ninguém pode tirar sua atenção, porque ele separou aquele momento com o Senhor. E hoje nós temos apenas 1 hora e 20 minutos, foi reduzido o tempo. Talvez antes nós murmurávamos: a igreja não passa a hora, Mateus, já faz 2 horas e o pastor não para, o louvor não para, eu estou cansado, tenho que ir embora dormir. Então agora foi reduzido para 1 hora e 20 minutos, até mesmo 1 hora. Não se pode estar todo mundo na igreja, mas mesmo assim somos hipócritas, porque nós dizemos: eu não tive tempo para assistir. Aí fala que depois assistimos. Tudo desci para as coisas do mundo,
agora seu tempo, seus recursos, seu talento, você está negando, você está recusando. Diminua, se afasta daquilo que te afasta do Senhor e começa a se aproximar mais das Escrituras, para que Ele venha fazer morada dentro de você, para que a sua vida seja transformada. Você tem que entender que o tempo é dele, a hora é dele, é Ele que conduz. Segunda operação que nós vemos é somar. Nós temos que aprender isso, somar. Mas como assim? O que entra, o que se encaixa nesse meio? A responsabilidade. Nós só vamos somar quando nós temos a responsabilidade. Verso 16 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, não pode ir embora a multidão. Ele logo indaga em seguida e diz: dai-lhe-vos de comer. Ou seja, ele está levando aos discípulos agora a responsabilidade. Quem que atraiu a multidão? Foi Jesus e seus discípulos que estavam com ele. A multidão foi para lá para com eles. Poderia ele falar: agora tá bom, já preguei, o manto já caiu, pode ir embora, cada um para sua casa, vão embora, faz o que vocês quiserem. Não, Jesus agora pega e ensina aos seus discípulos o seguinte: está na obra, está querendo trabalhar, está querendo fazer algo para o Senhor, então agora traz sobre você a responsabilidade. Quando eu trago a responsabilidade para minhas costas, eu começo a somar no reino de Deus, eu começo a modificar. O problema da multidão qualquer era a fome. O que eles mais queriam naquele momento, o dia passou, o paradoxo já foi implantado, Jesus já ensinou, já curou, a tardezinha já foi o dia, começou a anoitecer. Agora é o seguinte: a multidão tem fome. Para os discípulos não tinha jeito, porque muita gente, era muitas pessoas para alimentar. Então para eles o negócio é: vamos tirar de nossas costas e deixar eles ir embora. Mas Jesus ensina diferente. Quando você pega algo para fazer, entenda uma coisa: a responsabilidade está sobre o seu ombro. Você tem que fazer conforme a vontade de Deus. Ei, não tenta dar aquele jeitinho brasileiro e deixar de lado, deixar para alguém. Terceirizar é a pior coisa que nós fazemos. Lembra da arca quando levaram? Tentaram modificar a forma, passaram então a colocar sobre os bois e não podia. Sabe por quê? Porque a arca, a presença do Senhor tem que estar sobre o nosso ombro, não sobre um animal. É sobre a responsabilidade, tem que estar em nossas costas. Você tem que arcar com aquilo que você mesmo escolheu. Eu quero tanto ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser obreiro, eu quero trabalhar na obra. Mas quando a situação aperta, você quer terceirizar. Mas não é assim que o texto ensina. O texto é bem diferente. A multidão tem fome, Jesus pega e atrai toda a responsabilidade para eles. Deixa eles aqui, porque aqui é a nossa responsabilidade. Agora ele vai multiplicar, mas não para mim, para eu satisfazer meus desejos, meus caprichos. Não, isso não foi para satisfazer capricho de ninguém, isso foi preciso. As condições eram notórias. Você tem que compreender que a condição o qual você foi chamado, o ministério o qual você foi chamado, você tem que cumprir com excelência. Não importa a dificuldade, não importa as barreiras, você agora foi chamado para somar. A responsabilidade é sua. Mas o irmão está passando por dificuldade na casa dele. Ninguém vai lá orar para ele. Você foi chamado, você é discípulo de Jesus. Mas o pastor não vai, mas você pode ir. A responsabilidade está sobre nós. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para orar pelos enfermos. Nós temos a autoridade. A autoridade foi nos dada. Jesus foi bem claro quando ele disse: dai-vos de comer. E o que nós estamos fazendo? Negligenciando a fé. Estamos pensando que
simplesmente nós vamos orar por alguém que está passando fome, necessitando de uma cesta básica, vai ser como um passe de mágica. Vai acontecer um milagre, a comida vai cair do céu. Não, meu querido, você tem a responsabilidade de orar e ainda de levar o mantimento a quem necessita. Uma certa feita na minha vida eu passei por um momento muito difícil. Eu era da outra igreja, meu pastor, Codinome Martins, ele era um homem muito amoroso, e ele entrou dentro de casa, meus filhos eram pequenos, e quando ele chegou em casa, ele ficou olhando de um canto para outro, pediu um café, sentou na mesa, servimos um café para ele, mas não tínhamos nada mais. E o seu amor é tão grande, eu tenho orgulho de falar deste homem, que ele olha por dentro de casa, pela cozinha toda, ele se despede, vai embora. Passam-se alguns minutos, ele retorna para casa com a sacola cheia e deixa sobre a nossa mesa. Sem menos nós pedimos algo. Sabe por quê? É responsabilidade nossa. Muitas vezes nós queremos terceirizar nossa responsabilidade. Jesus, ele deu a autoridade, a responsabilidade. O cargo é seu, o cargo é meu, então faça por merecer, e não queira que ninguém faça por você. Faça você mesmo. Você foi chamado para somar. Essa é a matemática de Cristo para nós. Fomos chamados para somar. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para fazer algo diferente. Lucas capítulo 12, verso 10 vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito é dado, muito é exigido. Aquilo que te foi dado vai ser exigido de você. Nesta noite você compreenda que aquilo que o Senhor preparou para você, você tem que fazer por merecer. A situação é essa, os problemas vêm sobre a nossa vida, a dificuldade vem, mas nós temos que estar aqui prontos para fazer a diferença. Esse é o problema. Sabe qual que é nosso? Existe um filósofo por nome Cristiano, ele fez uma frase muito interessante que diz o seguinte: assumir a responsabilidade é mais elegante do que terceirizar a nossa culpa. Como é difícil nós assumirmos uma responsabilidade, como é difícil nós nos colocarmos à frente daquilo que foi colocado para nós, como é difícil nós fazermos as coisas certas, da forma certa. Muitas vezes nós colocamos coisas na frente, muitas vezes, eu vou ser bem claro aqui, objetivo, nós mentimos para não fazer aquilo que o Senhor quer. Hoje eu não posso que eu estou assim, hoje eu não posso que eu vou ali, hoje eu não posso que vem gente aqui, mas o Senhor te chamou para somar, para fazer a diferença. Se você fazer ao contrário, a obra não cresce. Muitas vezes nós olhamos para a igreja, está tudo normal, o culto está correndo conforme a vontade nossa, mas nós olhamos e observamos que há um banco vazio aqui, outro ali, a galeria só enche quando tem festividade, Bia, mas aí nós culpamos quem? Muitas vezes o pastor, mas esquecendo que a culpa é minha e que a culpa é sua. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, eu estou pegando até mesmo para mim mesmo. Mas tudo que serve para mim, eu creio que Deus está falando com você que está aí do outro lado, que está assistindo, ainda vai assistir este culto. Temos que levar a nossa vida com responsabilidade, porque enquanto isso não tiver, não tem como as coisas correr bem. Enquanto eu não tiver responsabilidade no serviço, não tem como eu alcançar um patamar mais alto. Mas quanto mais responsabilidade nós temos, mais compromisso nós temos. E quando nós cooperamos e fazemos os compromissos corretamente, você vai alcançar cada vez mais um nível mais alto. A responsabilidade com Deus é ter leitura da palavra, é estudar. E quando a responsabilidade da palavra está plantada em nosso coração, você vai alcançar um nível mais alto e superior com o Senhor. A intimidade vai ser outra. Terceira operação, vamos aprender a dividir. Verso de número 17 e 19 vai dizer o seguinte: então eles lhe disseram: não
temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Preste atenção no que eu vou dizer neste momento. Temos que aprender a dividir. Antes de ver a multiplicação, os discípulos tiveram que colocar os seus encalços, seus recursos na mão de quem? Na mão de Cristo. Antes deles verem um milagre acontecer, eles tiveram que pôr na mão de Cristo. Por quê? Porque tudo que vem para nós, sobre a nossa vida, a primeira coisa que temos que aprender a fazer é entrega na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor, para que a multiplicação comece a se propagar. E quando a multiplicação vem, aí começa-se a dividir. Jesus pega naquele momento, a primeira coisa que ele faz é colocar as coisas em ordem. Ele olha para a multidão e ele diz assim: assentai-vos todos. E todos se assentaram, porque não tem como fazer algo organizado com as pessoas andando para lá e para cá, conversando, bagunçando, criticando, murmurando. Jesus pede: sentem-se. Ou seja, atenção. Temos que ter atenção diante daquilo que Jesus vai falar, ou tudo vai ser em vão, você não vai entender nada. E tendo a multidão ouvindo a Cristo, todos se assentaram. Os discípulos ficaram olhando, e naquele momento o Senhor pega e eleva os olhos aos céus, e a primeira coisa que ele faz é abençoar aquilo que iria comer. A situação é clara. Os momentos de dificuldade, os desempregos que estamos vivendo aí no mundo são grandes. As murmurações são constantes. As pessoas chegam em casa e começam a criticar: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo para comer, eu não tenho mistura. Ou quando vão no mercado se queixa porque não alcança o valor que ele tem no seu bolso para comprar seu mantimento. E a primeira coisa é nós reclamarmos. Nós não entendemos que para nós sermos sucedidos, para que haja essa multiplicação, nós não entendemos muitas vezes que é preciso primeiro fazer o quê? Agradecer. Se você não agradece pelaquilo que o Senhor te dá, como que pode a multiplicação acontecer na sua vida? Se você não agradece pelo pão de cada dia, pela simples comida que ainda tem na sua mesa, como pode isso multiplicar e você poder dividir com o próximo? Comece a erguer a mão para os céus e agradecer sobre aquilo que Ele tem sobre a sua vida, porque sabe o que vai acontecer. As coisas vão multiplicar e você vai ter como dividir. A divisão vai ser clara, porque se aumentou meu mantimento, eu posso dar um pouco para alguém. Se aumentou o meu salário, eu posso dividir aqui, comprar algo para quem está necessitado, Ezequiel. Se aumentou o meu serviço, é porque vai aumentar algo também financeiramente na minha vida. Mas você tem que entender que quando você recebe, você tem que saber multiplicar com alguém, saber dividir. Temos que aprender. Apesar de tudo, Mateus 10:8 vai dizer: de graça recebeste e de graça vos dá. Ou seja, muitas vezes você recebe até mesmo, mas quer cobrar. Você quer algo em troca, você quer barganhar aquilo que você mesmo ganhou, aquilo que foi lhe dado de graça. Mas Jesus ensina de outra forma. Ele quer que nós agradecemos por tudo. Ele quer que nós sejamos gratos pelaquilo que Ele tem para nós. E será que nós estamos sendo dessa forma, agindo dessa forma? Será que estamos sendo gratos toda manhã pelo pão de cada dia? Será que nós estamos sendo gratos porque nós estamos de pé? Porque nós não estamos aí presos? Porque nós não estamos doentes?
doente e enfermo? Será que estamos sendo gratos? Ou será que nós estamos sendo ignorantes com nós mesmos, com o Senhor? Entenda isso. Provavelmente Jesus vai ordenar que você divida o seu tempo, os seus bens, seus talentos, para que eles se multipliquem. Jesus ensina, dá uma lição muito bonita aos seus discípulos. Jesus ensina que é possível um milagre acontecer em meio ao caos. É possível a situação mudar no momento que nós pensamos nada vai dar certo. É possível as coisas irem bem. Tenha conhecimento disso. Aprenda a dividir o que o Senhor deu para você. Aprenda principalmente a dividir o mais precioso de todos, que é o tempo de vida que você tem. Você tem que aprender a dividir este tempo, sabe com o quê? Com a palavra da verdade, com a palavra da justiça, porque é através da palavra que nós somos edificados, libertos, salvos, renovados, transformados. É através da palavra. Aprenda. Se você sabe muito, divida com quem não sabe, mas não deixa que esses lobos que estão aí fora chegam até essas vidas que não têm conhecimento e sejam carregados por elas, por um evangelho barato, um evangelho de destruição, que vão deixar todos aqui no dia da vinda dele. E a quarta operação é multiplicar. Verso de número 20 e 21. E comeram todos e saciaram-se, e levaram os pedaços que sobrevejavam, 12 cestos cheios. Depois de todos ter alimentado, só tinha quanto no começo? 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para ninguém, não dá para fazer nada, mas tendo dado graça. Agora o verso de número 20 vai dizer o seguinte: que sobraram 12 cestos cheios, dividiram. E o interessante é que quanto mais tirava, mais crescia. Mais eles tiravam o pão, o peixe, mais aquilo crescia. Quanto mais eles arrancavam e dividiam, mais se multiplicava. Isso é para você que está me assistindo. Quanto mais e mais você se dispõe na obra do Senhor, mais e mais Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Mas não pense em dar algo e fazer algo em troca de bens materiais, pensando no seu prazer, mas pense somente naquilo que o Senhor colocou para você. Quanto mais você fizer na obra do Senhor, mais Ele vai te capacitar. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, em plena terça-feira, culto de ensino. Nós estamos aqui, a igreja está vazia, não tem ninguém, mas estamos aqui por quê? Porque é assim que a Bíblia me ensinou, é assim que a Bíblia me instruiu, é obedecendo, é sacrificando. E muitas vezes nós não queremos, é lógico, a carne fala mais alto, mas o negócio é o seguinte: é Ele que manda, o tempo é dele. Então esse tempo eu vou separar para Ele multiplicar. E tudo sobrou. Esta operação da matemática do milagre não é o homem que faz. Essa operação não é o homem que constrói. Ele participa, mas o milagre é de Jesus. Você é participante, mas quem faz o milagre é Ele. Ele é o dono do milagre, aleluia. Quando o homem, de todo o seu coração, sem reserva, faz essas 3 primeiras operações de Jesus Cristo, sem planejar, sem mero planejamento, quando Ele faz isso, a última é maravilhosa sobre a nossa vida. Pode demorar aquilo que você fez para a obra, mas você vai colher. O que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia com abundância, abundância ele colherá. Eu lembro quando eu era criança, e meu avô na roça, ele plantando milho com aquela máquina manual, caía de monte, caindo aqueles milho. E quando nascia, a plantação era bonita.
porque ele fazia com vontade, ele plantava com vontade, ele fazia perfeito. E é dessa forma que eu e você temos que fazer com perfeição. Plante em abundância, que você vai colher. Isso não é uma palavra para você imaginar os bens materiais, mas algo espiritual para a sua vida, para que você seja bem sucedido. Não vai faltar, nem para você, nem para ninguém. Os encassos, os recursos, para os discípulos era insuficiente, até para eles mesmos, mas nas mãos de Jesus, eles se multiplicaram de uma forma extraordinária. Isso é maravilhoso. Aprenda isso com Jesus, aprenda isso. Diminua a primeira coisa, tira a hipocrisia de perto de você, afaste isso. Isso aí não acaba em nada, não serve para nada. A segunda, some. A responsabilidade é minha, é sua. O problema é nosso, é o do corpo de Cristo. E a terceira, divida seus encassos, seus recursos, divida seu tempo, divida seu talento, divida a sua sabedoria, o seu entendimento, divida o seu conhecimento, que você vai ser sucedido. E creia nessa palavra, e nada vai faltar na sua vida. O Senhor, Ele tem preparado o melhor. O Senhor, Ele tem preparado para mim e para você um prato maravilhoso. A bênção tem que chegar sobre nossa vida, ao seu redor, pois Ele há de multiplicar tudo aquilo que você pôr a mão. Precisamos orar, que essa palavra fique guardada sobre a sua vida, sua mente. Precisamos entender e compreender que nós temos que nos preparar cada dia mais, porque você está vendo que os dias são difíceis, e mais difíceis eles vão ficar, mas nós podemos fazer a diferença ainda, porque nós fomos chamados não por homem, mas por Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a tua família aí, que você possa ser bem sucedido na obra do Senhor, e comece a entender que o Senhor, Ele precisa que você regace as mangas e vem, pois a colheita é grande, meus amados, mas pouco, infelizmente, são os ceifeiros. Mas Ele conta comigo e ainda conta com você. Deus abençoe a sua vida. Diácono Mateus vai estar orando e encerrando, e logo em seguida estarei dando a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Palavra gloriosa. Creio que o Senhor falou no coração de cada um. Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Vamos elevar a Deus em oração. A irmã Daiane gostaria de pedir oração pelo meu irmão João. Pede oração pelo irmão dela, irmão João. Não? Pede oração pelo irmão João. Também peço oração pela Rosângela, a família dela, Claudinei, a mãe dela também, pelo irmão Joel, todos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão enfermos também, ao pastor Danilo, que Deus possa abençoar também, ao nosso pastor também, pastor William Amorim, abençoar ele, a família dele, que o Senhor possa vir e operar o milagre na vida desse povo, pois eu creio ainda que quando a igreja ora, quando o justo ora, há milagres. Deus opera como Deus operou no tempo dos apóstolos, é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje.
Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Abençoe, Senhor. Cura, Senhor, o irmão João. Não sei o que ele está passando, Senhor, mas Tu sabes, Deus. Esteja com ele, dê força a ele, opera milagres, Senhor. Mesmo que os médicos não possam fazer nada, mas nós sabemos um Deus, a qual é o Deus do impossível, a qual é o Deus que tudo pode, Senhor. Opera um milagre na vida dele, Pai. Abençoe, Senhor, a família da Rosângela, Senhor. Cure ele, Senhor. Esteja com ele, Senhor. Dê força a eles, Senhor, para que eles possam passar por isso e eles possam estar aqui adorando o Teu glorioso nome, Pai. Ajude eles, Pai. Eu sei, Pai, que Tu tens todo o poder, Pai, e o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode, Senhor, operar um milagre na vida daquele povo, Senhor. Abençoe também, Senhor, o pastor Danilo, Pai. Esteja com ele, dê força a ele, Pai. Abençoe ele, a família dele, Pai. Esteja com ele, opera um milagre na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe também, Senhor, ao nosso pastor Williams, Pai. Esteja com ele, Pai, lá na casa dele, abençoando, Pai, não só ele, mas a família dele, a esposa dele, a filha dele, Pai, os filhos dele, Senhor. Esteja com eles, dê força a eles, Pai, para que isso também possa passar e ele podendo estar aqui conosco, te adorando e te glorificando, Pai. O Joel, todos aqueles, Pai, que estão necessitados, Senhor, do Teu milagre, Senhor. Todos aqueles que estão necessitados de Ti, Pai, pois nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Se tem alguma coisa boa que essa doença, Pai, foi, Pai, que nós sabemos que ainda nós somos totalmente dependentes de Ti. Os médicos não podem ter a vacina, os médicos não podem ter a cura, Pai, mas nós sabemos aonde nós podemos recorrer quando nós estamos enfermos. Nós sabemos aonde nós podemos recorrer quando estamos fracos. Nós sabemos aonde nós podemos recorrer, Senhor, quando nós precisamos, quando nós estamos sozinhos, pois nós cremos num Deus que está conosco. Nós cremos num Deus que opera. Nós cremos num Deus do impossível. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, Glória a Deus, por essa presença. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que está aí, estenda suas mãos, curve a sua cabeça na sua casa. Se você puder ainda, segure na mão aí do seu esposo, da sua esposa, aí onde você está, do seu filho. Vamos encerrar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, todos nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe em nome de Jesus.